Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, graças a Deus, tá? Eu que fazer a barba porque é uma coceira muito, muito grande. Eu acho que eu sou o homem que vai ficar sem barba e sem bigode, né, pessoal? Porque isso incomoda a pele e a minha pele fica totalmente irritada, né? Então, assim é melhor, tá? Graças a Deus, pessoal, mais um dia a gente aqui, tá? Para a gente continuar a nossa jornada. Vou tomar um suco aqui de maracujá para ficar calmo, né? Sorte que já a meditação aqui já me deixou bastante tranquilo, né, pessoal? Mas é isso, faz parte da nossa jornada aqui, tá? A gente tá orando, meditando, né, pessoal? Como é que se diz? Experimentando as coisas tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual, né, pessoal? Ontem mesmo, hoje de noite, né, madrugada, né, eu tive um sonho lúcido, né, pessoal, que parecendo real mesmo, né, é uma realidade lá do mundo espiritual, né, que eu tava ali no umbral, né, e muitas coisas, tá, pessoal, que a gente vê que, nossa, a gente não acredita, mas faz parte, tá? Faz parte do processo, tanto nosso aqui físico como espiritual, porque a gente é um espírito, tá, pessoal? Eu tenho que vir lembrar isso aqui, porque parece que vocês esquecem disso, tá? A gente é um espírito que está usando um corpo, tá? Que é chamado um corpo de carne, um corpo material, tá? Nessa realidade, né? Por um certo tempo, né, pessoal? Que a gente não sabemos o tempo que a gente vai usar aqui. Então, estamos usando um corpo, não só um, né? Não só esse, mas estamos usando o corpo, esse corpo físico, o corpo mental, corpo emocional e o corpo espiritual, tá? São corpos, tá? De cada dimensão que tem sua funcionalidade em cada dimensão aí, tá, pessoal? É isso, esse é a nossa composição humana, tá, pessoal? Que a gente declara como humano, mas por enquanto, quando a gente está aqui lúcido aqui, por exemplo, eu estou lúcido agora aqui nessa realidade. Eu estou usando agora o corpo, tá? Tanto o corpo como também a mente, a emoção também está junto aqui. Tudo está junto aqui, tá? A gente precisa entender isso, porque o que acontece aqui acontece também em outras camadas espirituais, emocionais aí do nossa dimensão, tá, pessoal? Temos que entender isso, tá? Por que, que eu estou falando tudo isso, pessoal? Estou aqui dando essa introdução aqui para vocês, tá? Mas antes de tudo, tá? Agradecer a vocês aí que, nossa, vocês estão assistindo, pessoal. Eu nem preciso mandar vocês assistir, vocês mesmos estão sentindo, tá? Que o temas que eu estou falando aqui tá contribuindo para a sua jornada aqui, né? Então, vocês estão assistindo, eu nem, nossa, quando eu vi assim os vídeos que eu gravei a semana aí, né? Essa semana que a gente passou aí, né? Nossa, quanta visualização, tá, pessoal? Então são pessoas que a ver nem é membro do meu, não é, como é que se diz? Se inscreveu no meu canal. É pessoas até que não tá inscrita no meu canal estão assistindo, tá? Obrigado, tá? Eu espero que vocês continuem, tá? Aqueles que se inscreveram no canal,
Seja bem-vindo, tá, pessoal? Obrigado por você colocar a sua confiança, tá? Em estar aqui assistindo. Espero que esteja fazendo bem, tá? Porque se não tivesse fazendo bem, você não vinha se inscrever e assistir, né, pessoal? Eu acho que está contribuindo para a sua jornada aqui espiritual. É isso que eu quero, tá? Contribuir para que você cresça espiritualmente, tá? Se torne uma pessoa melhor, tá, pessoal? E isso também vai requerer de você responsabilidade, tá, pessoal? Uma responsabilidade que tem certa coisa que a gente não pode fazer, não pode ficar em uma frequência baixa, não pode estar em qualquer lugar, tá, pessoal? Não podemos estar em qualquer lugar, não podemos fazer qualquer coisa. Existe uma frequência onde a gente se sente bem, tá, pessoal? Se você vai para uma frequência mais baixa, a gente que temos conhecimento, né, podemos ter um sentimento de culpa, né, pessoal? Nos sentir culpado de alguma coisa, tá? Eu estou dando essa introdução porque meu tema hoje é sobre isso, tá, pessoal? Vou pegar aqui, né? Por isso que... Por que a gente tem que ter cuidado, pessoal? Por que a gente, né, não, não pode fazer qualquer coisa assim? Por causa disso, pessoal, tem uma responsabilidade, tá? E todo mundo tem esse sentimento, tá? Mas na pessoa que é espiritualizado, uma pessoa, um cristão, uma pessoa, esse sentimento está com mais força. Então, quando você faz alguma coisa, isso você sente bastante, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que se equilibrar, tá? É o equilíbrio das energias, tá, pessoal? Para a gente ter uma boa consciência que não ficar sentindo essas coisas, tá? A nossa camada emocional da mente não ficar nos acusando, né, pessoal? Entende? Então, qual é o tema que a gente vai falar hoje, pessoal? O que é o sentimento de culpa? O que é isso, pessoal? Esse sentimento de culpa. E por que não podemos vibrar nessa emoção negativa? Então, por que a gente não podemos vibrar nessa emoção negativa? Porque ela vai, como é que se diz, pessoal, trazer muita negatividade, muitas coisas que, que a gente não quer sentir. Então, é um sentimento insuportável, tá? Porque a culpa, você vai ver na frequência, é um sentimento que ele está numa frequência baixíssima. É muito baixa. Então, o inimigo às vezes quer pegar a gente aqui, ó, nisso aqui, ó, pessoal. Colocar esse sentimento de culpa para você baixar a sua vibração, a sua energia, e aí você vai para uma energia, uma frequência mais negativa. Aí ele tem acesso a você. Os espíritos, né? Ele vai ter acesso facilmente a você. E é isso que ele quer. Tá, pessoal? Por isso, se a gente errou, tá, pessoal? Porque a gente é humano aqui, tá, pessoal? A gente erra, tá? Eu erro, você erra, todo mundo aqui erra, tá? A gente estamos aprendendo, a gente estamos tentando se equilibrar, fazer o nosso melhor aqui nessa realidade, tá? Ainda com muitas perturbações, muitas consciências ainda que estão dormindo, perturbada, tem espírito abusando a gente, tem muitas coisas. Então, pessoal, a probabilidade de a gente errar é muito grande. Então, entende? A probabilidade de a gente errar é muito grande.
Foi igual um dia eu falei aqui, a probabilidade de a gente sair do corpo, né? Morrer, deixar o corpo, é muito grande, porque olha quantos vírus, quantas coisas, quanta infecção. Você pode comer alguma coisa ali, se engasgar, você pode comer, sentir mal, pode morrer lá no hospital. Há muitas coisas, você pode pegar um vírus quando ir para o hospital, você pode. Então, para você deixar o corpo também é uma probabilidade muito grande. É igual também a nossa probabilidade de a gente errar, pessoal, tá? O qual a gente não pode deixar que esse sentimento, a gente fique vibrando nesse sentimento negativo, porque vai trazer o quê? Como é que se diz? Vai trazer uma negatividade, você vai ficar numa baixa vibração, né? O qual os espíritos vão aproveitar disso, tá, pessoal? Agora, então, o que é esse sentimento de culpa? Então, vamos saber, né, pessoal? O que é isso? O que é que acontece com a gente com essas coisas, tá? Acontece com todo ser humano, né? Faz parte aqui da nossa jornada aqui. Por que que acontece de os seres humanos sentir esse sentimento de culpa? Vamos lá, né, pessoal? Vamos responder aqui e vamos detalhar cada parte aqui que eu vejo que é importante, tá? Por exemplo, esse é um estudo que a psicologia, psicanálise, né? Os espiritualistas também falam muito sobre isso, também tem na Bíblia, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Então, é um conceito falado aí por muito, tá? Porque faz parte do ser humano, tá? Aí ele fala, o sentimento de culpa, né? O que é o sentimento de culpa? Ele diz, o sentimento de culpa é uma emoção complexa e multifacetada que pode surgir em resposta a uma variedade de situações. Então, ele fala que esse sentimento de culpa, né, é uma emoção complexa. Por que complexa, pessoal? Porque esse sentimento surge através da emoção, então você é um sentimento, né? Aí dá aquela emoção no seu corpo, né? Que vem do quê? Da mente, da consciência, tá concebendo essas coisas. Então, sentimento, emoção, comportamento, pensamento é o que, pessoal? É energia. É energia. É energias que faz parte da nossa concepção como ser humano. Então, mas ela é complexa, porque ela pode vir através de um pensamento, de um comportamento, ela é variada de situação. Ela pode surgir em resposta a uma variada situação. Aí ele fala, em uma experiência emocional comum que envolve sentimento de remorso, arrependimento e auto-reprovação por um comportamento considerado inadequado ou errado. Então, a pessoa sente ela tem uma experiência emocional, né? Então, afeta o campo dela emocional através do pensamento, ou então do comportamento que ela tem, que ela acha que aquilo é errado, né, pessoal? Então, ela traz aquilo para esse campo emocional aonde ela sente. Ela sente o quê? Envolve sentimento de remorso. Então, ela tem um remorso, arrependimento. É bom que você esteja, não remorso, arrependimento, né? Autorreprovação, porque você pode errar, mas quando você se arrepende, você se arrependeu mesmo. Remorso é quando a pessoa está fazendo de novo, tá? E ela tem um sentimento também de autorreprovação por um comportamento considerado inadequado ou errado. Então,
ela se culpabiliza. Eu fiz isso errado. Não é bom fazer isso, tá, pessoal? Você próprio se machucando, tá? Mas é o sentimento que surge ali na pessoa. E pessoa, se você não tem um, um entendimento, uma consciência evoluída, tá, pessoal? A gente não pode fazer qualquer coisa, porque essa própria consciência nos acusa, tá? Por isso que a gente tem que manter, quanto mais a gente vai crescendo a nossa consciência, a gente tem que manter um nível do comportamento que a gente tem. Por isso que eu não posso fazer qualquer coisa agora aqui. Eu tenho muito. Então, essa minha consciência pode me acusar, trazer esse sentimento de culpa aqui. É por isso, pessoal, tá? Quando a gente vai despertando, vai galgando escada no conhecimento, a gente tem que agora ter outra equilíbrio, outra coisa, tá? Porque senão pode surgir esse sentimento, tá? Que a gente vai chegar que a gente não está errado, está inadequado. Então, isso às vezes acontece muito com cristão, tá? As coisas que ele não entende é passada ali. Então, as igrejas, a matrícula, ela passa sempre a culpa para você, tá? Lhe deixa bastante culpado, porque você entra nessa frequência aí, está sempre culpada, sempre se culpando. Então, é essa frequência que ele quer. E os espíritos que aproveita de você, tá? Aí ele fala, embora a culpa possa ser dolorosa e desconfortável, então, a culpa, né, esse sentimento de culpa, traz uma emoção dolorosa e desconfortável. Então, é desconfortável para nossa, porque fica no seu campo ali emocional. É por isso que ele é uma emoção complexa. Fica no seu campo e ainda fica ali acusando. Então, é muito ruim isso, tá, pessoal? A gente tem que sair dessa frequência aí. Por isso que eu disse, por que não podemos vibrar nessa emoção negativa? Né? Por que não podemos ficar nessa frequência? Porque é negativa. Tá trazendo uma coisa dolorosa e desconfortável, pessoal. Tá? É muito ruim isso, tá? Aí ele fala, é uma emoção importante que desempenha um papel vital em nossa vida social e emocional. Por que é importante também a culpa, pessoal? Para a gente não ser uma pessoa, pessoal, sem nenhum sentimento. Porque uma pessoa sem nenhum sentimento, ela é considerada, como é que se diz? Um psicopata, um maníaco, uma pessoa que não sente nada, tá, pessoal? Então, não é assim também, tá? Senão, como é que a gente vai viver socialmente a vida social, emocional aqui? Não sentir o que o outro está sentindo, não ter compaixão pelo outro, misericórdia pelo outro. Por isso que também a culpa ela é um papel importante para fazer com que você sinta, não, tá errado, isso não é certo, porque senão todo mundo vai ficar fazendo um monte de coisa aí, pessoal, e a gente não vai conseguir viver em sociedade. Por isso que ela também é um papel importante, mas você não pode vibrar. Ela é um papel importante quando você vai fazer você vir com arrependimento, não com remorso, né? Ou com autorreprovação. Então, autocrítica, isso aí não é bom, tá? Você entrar nessa frequência. Mas quando você se arrepende, volta e começa a fazer a coisa certa, é importante. Dê um passo importante na sua jornada espiritual, tá? Tá certo, pessoal? Então, é um papel importante, né? Da nossa vida social e emocional, tá?
Faz parte, tá, pessoal? Aí ele fala, a culpa pode ser entendida como um processo da mente e da consciência. Então, é um processo da mente e da consciência, é onde a gente elabora, né? A mente é onde tem nossos pensamentos, aonde vai gerar a emoção, né? Nesse campo emocional. Então, campo mental e o campo emocional, né? E a consciência, por isso que é complexo, é por isso que ele falou que é uma emoção complexa, porque reúne todas essas camadas, tanto a da consciência, como da mente, como da emoção. Então, reúne tudo, então é por isso que é uma complexidade quando surge esse sentimento de culpa. Entende, pessoal? Espero que você entenda isso. Por quê, pessoal? Não é como está dizendo que é um negócio cognitivo do cérebro. Não é isso, tá? Isso são campos energéticos, campo mental, campo emocional. São campos, são corpos. Como diz também, são campos, corpos espiritual que a gente tem aqui na gente, o qual há essa complexidade quando a gente tem certo tipo de comportamento, pensamento, tá? Igual como eu vi falando aí, os psicólogos e tal, que não tem conhecimento sobre essas coisas e não tiver experiência, tá? A gente entende. Então, o que é que eles aprendem? Eles aprendem que isso está acontecendo no cérebro. Não é no cérebro. Interfere no cérebro. Essas camadas interferem no cérebro, mas não vem do cérebro, tá? Eu tenho que deixar isso aqui bem explicado, porque para não haver confusão, que eu sei que tem pessoas até que no meu canal aqui que são psicólogos, são pessoas que estão na faculdade, eu sei que isso ele aprende muito na faculdade, tá? Mas isso aqui, a gente estamos falando de camadas espirituais. A mente é uma camada espiritual, a emoção também é uma camada espiritual, que faz parte, que compõe aqui o ser humano. A consciência, tá? É por isso que até agora nenhum conseguiu manipular a consciência, tá? Saber onde é que fica a consciência, onde é que fica? Ah, fica no cérebro. Aí vai lá, faz a ressonância. Cadê onde é que tá? Não existe, tá, pessoal? Por isso que vocês que estudam isso, tá? Na faculdade, que está no meu canal aqui, tem que entender isso, tá? Eu também acreditava como eu aprendi na psicologia. Mas depois que eu tive experiência fora do corpo, eu vi que quando eu estava fora do corpo, eu estava pensando, pessoal. Eu era uma mente pensante. Eu estava pensando. Eu digo, então eu não estou usando o cérebro, eu estou dormindo lá, estou deitado lá na cama, mas eu estou pensando. Então não é, eu não estou usando o meu cérebro. Então, isso foi importante, tá? Para eu perceber essa diferença das coisas espirituais. Então, a consciência é um ser pensante, tá, pessoal? Que independe do cérebro. Agora, quando a nossa consciência está usando o nosso corpo aqui, que tem um cérebro, né? Aqui a massa cinzenta, ele está usando as funções cerebrais. Mas e quando ele está fora do corpo? Ele não está usando a massa cerebrais? É tanto que você vê que eu tive uma dificuldade hoje, né, de madrugada, quando eu voltei do processo do sonho lúcido, né, que eu tive hoje, como é que se diz? Pela madrugada, eu tive uma dificuldade de meu cérebro memorizar aquelas imagens que eu vi ali naquele lugar. Eu fiquei, o cérebro, aí ficava, a cabeça ficava pesando, tá?
Então, quer dizer o quê? Que quando a minha consciência trouxe para o meu cérebro para trazer a mensagem para aqui, para essa realidade, eu tive que fazer um esforço maior, porque o meu cérebro não é preparado para receber toda a informação que a consciência acumula. Ela é limitada, o nosso cérebro físico é limitado. Então é só para a gente pensar aqui em como comer, se vestir, andar aqui, tá? O nosso cérebro é limitado, ideia disso. A gente não passa disso aqui, a gente pensa em alguma coisa que vem fazer para a gente viver aqui, tá? O cérebro. Mas coisas que a gente viu no mundo espiritual, a gente não consegue lembrar tudo, pessoal. Eu tive a maior dificuldade, fiquei com a cabeça doendo assim, ó, pensando, tá? Essa é a prova, tá? Então, ele diz que é um processo da mente e da consciência que envolve avaliações de nossas ações. Então, é uma avaliações que a sua consciência faz de todas as suas ações, do seu pensamento, do seu comportamento que você está fazendo. Então, ela vai mostrar aquilo que é certo, o que é errado. Então, se você faz alguma coisa errada, tá? Ela começa a avaliar, então ela começa, tem a autocrítica, a autoacusação sobre você, sobre certo comportamento seu, sobre certa fala sua. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Caso disso. Aí ele disse, avaliação de nossas ações como pensamento e sentimento em relação a nossos próprios padrões e valores morais e éticos. Então, a consciência vai fazer uma avaliação do seu pensamento, do seu sentimento em relação ao próprio, ao próprio padrão e valores morais e éticos. Então, se a gente coloca aqui um padrão de comportamento, pessoal, que a gente não faz isso, não vai para lugar, a gente mantém. Aí, se você faz alguma coisa dessa fora do seu padrão, a consciência começa a acusar você. Aí vem esse sentimento, surge essa energia, né? Que é sentimento, emoção, surge essa energia dentro de você, o qual você não vai ficar saber lidar. Por isso, pessoal, eu aconselho, quando a pessoa está assim, buscar uma ajuda, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, uma pessoa para você conversar sobre aquilo. Às vezes foi coisa que você fez escondida, tá? Você tá aquilo tá se autoculpando, coisas gravíssimas também que você fez. Aí que ninguém viu. E você às vezes tem até ano carregando. Tem pessoa que tem ano carregando com essa coisa escondida. O qual, tá? Eu até soube de uma história, uma pessoa que viu alguém da família dela fazendo algo errado, tá? E ela não contou, guardou aquilo para ela, mas aquilo ficou sentimento de culpa. Então, ela não se sentia bem, tá? Por isso, procura uma terapia, pessoal. Procura um terapeuta energético. Ele vai avaliar o seu campo emocional, o seu campo mental, para ver que tem alguma coisa ali que está mexendo com você. E aí vai lhe ajudar a trabalhar essas energias, porque são energias que estão aí para você liberar isso para fora, seja perdão, seja qualquer coisa, entende, pessoal? Você tem que procurar uma ajuda, tá? Então, padrões, valores morais e éticos, né? A maioria das pessoas possui um conjunto de normas internas, né? Que orienta seu comportamento e a sua escolha. E quando essas normas são violadas, a culpa pode surgir como um sinal de algo que está errado, que é necessário fazer algo para corrigir o erro. Então, é isso que acontece com a gente ser humano, tá, pessoal? Nossa, eu já senti essas coisas, tá, pessoal?
faz parte para a gente. Demorou bastante para eu poder resolver, corrigir esse erro. Demorou bastante, tá, pessoal? Porque ele diz que a maioria a maioria das pessoas no mundo, no Brasil, na sociedade, né, é um conjunto de normas internas. Então, por que a gente cria essas normas internas? São as leis, né? E às vezes é até criado lá quando Freud fala que é no complexo de Édipo. Você já viu falar sobre o complexo de Édipo que Freud fala? Que é criada as normas. Porque Freud diz que ali que a consciência da pessoa, a pessoa é um bebê, é uma criança ainda, mas ela deseja a mãe, né? Quer tomar o lugar do pai. Isso não pode, pessoal. Na nossa norma da regra para a gente viver socialmente aqui, não pode acontecer isso. Então, o que é preciso ver? Haver uma intervenção para intervir, para colocar limite, tá? Para que surja uma norma, uma regra na consciência, a consciência começa a entender que aquilo não pode fazer aqui nessa realidade. Ela tem aquela norma. Então, todas as pessoas têm isso, tá? Aqueles que passaram pelo complexo de Édipo normal, como o Freud fala, ela tem essa norma interna, que é o quê? Que orienta o seu comportamento, né? E a sua escolha aqui nessa realidade. E é quando essa norma é violada, a culpa surge. Então surge a culpa porque você violou uma norma interna sua, tá? Como um sinal, então é um sinal de algo estar errado. Então aquela energia no seu campo mental, emocional, sempre vem trazendo aquela culpa. Então, toda hora surge aquele sentimento. Então, é preciso aí trabalhar isso aí, tá? Para que isso não fique como um loop. É porque fica essa energia, ela fica girando igual um loop. Toda hora vai lá e volta. Vai lá e volta. Então, fica incomodando você, né? Que algo é necessário fazer algo para corrigir o erro. Então, é necessário fazer algo. O que é que você tem que fazer? É buscar uma ajuda aí da terapia, o que eles mexem com a nossa consciência, através da fala, do comportamento das coisas, para orientar você, principalmente você que não tem uma consciência expandida. Aquele que tem uma consciência expandida, ele consegue lidar melhor com essa emoção. Tá? Ele consegue lidar melhor, tá? Mas você que não tem, tem que buscar ajuda de um terapeuta energético, tá? Ele lê a seu campo emocional, sua mente, aonde os seus pensamentos. Então, através da leitura energética, ele vê isso. Ou então você buscar uma terapia aí convencional, que é os terapeutas, né? Para falar sobre isso, né? Os psicólogos, os psicanalistas, tá? Eu tenho essas três áreas, né? Psicanalista, psicólogo e terapeuta energético, tá? Eu ainda leio o campo espiritual da pessoa, né? Porque estudo sobre essas coisas espiritual, tá? Ajuda bastante um terapeuta que tem esses três olhares, tá? Para atender o ser humano. Porque o ser humano não é só uma coisa só do que ele fez aqui. Existem muitas coisas complexas aí, tá? Por isso que ele fala lá que a culpa é uma emoção complexa e multifacetada. Por causa disso. Porque a gente tem esses campos aí. Ser humano é uma coisa só que Deus sabe mesmo, tá? Quem conhece a gente é Deus, tá? É Deus mesmo. Aí ele fala, embora a culpa possa ser desencadeadora por um comportamento real ou percebido como inadequado, também pode surgir
por evento ou circunstância que não esteja sobre o nosso controle. Então, é através do pensamento, né? Não é só você se comportou aqui nessa realidade, teve um comportamento inadequado que vai surgir a culpa. É por isso também, mas também tem, pelo só no pensamento, a pessoa já fica acusando ela, tá? Aí ele dá um exemplo aqui, né? Vamos ver. Exemplo. Vamos lá, pessoal. Uma pessoa pode sentir culpa por não poder ajudar um amigo em necessidade, mesmo que não tenha sido sua culpa a causa da necessidade em si. Então, a pessoa pode se sentir culpada por não ajudar a pessoa que é um amigo dele, ou uma pessoa, poxa, nossa, era para ajudar aquela pessoa. Então, ela pode se sentir culpada. Nossa, ela ficou nessa situação por causa disso. Mas não é sua culpa, tá? Mas você, às vezes, não pôde ajudar, tal, mas depois você fica com um sentimento que não ajudou na necessidade ali, seu amigo, uma pessoa, né? Mesmo que não tenha sido a sua culpa a causa da necessidade da pessoa, você começa a se sentir culpada. Então, é coisa do seu pensamento, tá? Você não teve uma ação errada, uma coisa nada, tá? Você não pôde ajudar. Por quê? Poxa, eu não pude ajudar, não tenho condição, não tenho... Então, não é sua culpa, né? Entende, pessoal? A gente tem que entender isso, tá? E isso está acontecendo com muitas pessoas, tá, pessoal? Esse vídeo aqui vai dar o que falar, vai pegar muitas pessoas aqui, tá? Muitas pessoas vão se identificar, mas é isso, pessoal. Faz parte da gente. Por que muitos vão se identificar? Porque isso faz parte da gente, ser humano. A gente sente isso aí diariamente, em situações a gente está sentindo isso. E a gente precisa trabalhar esse sentimento de culpa. Que você sabe que sentimento, emoção, pensamento e a nossa ação são o quê? São energia. E quando a gente trabalha isso, a gente está trabalhando o quê? A nossa espiritualidade. É isso que é espiritualidade, pessoal. Espiritualidade não é ir para a igreja, levantar a mão, ficar lá. Espiritualidade não é isso não, pessoal. Tá? Confundiram a espiritualidade com essas coisas, tá? Porque às vezes os textos das escrituras sagradas que os Cristo, os apóstolos deixaram, serve para que a gente trabalhe esse nosso lado emocional, mental, espiritual. Foram deixados para isso. Então, quando a gente lê, a Matrix sabia disso. É por isso que ele criou a Matrix religiosa. Porque quando você está assim, você vai para a igreja, você vai para a igreja e vai colocar mais sentimento de culpa lá em você. É porque você é assim, é o pecador que vai para o inferno, é porque você não faz as coisas certas, tá? Começa a massacrar o coitado da pessoa. Tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Tá acontecendo isso aí na nossa estampada cara, tá? Aí ele fala, essa culpa pode surgir de um senso de responsabilidade pessoal ou de um desejo de ajudar e fazer a diferença. Então, aquelas pessoas que têm um senso de responsabilidade, né? Acha que ela tem que cuidar da pessoa, a responsabilidade de tudo, né? E ela tem um senso de um desejo de ajudar, fazer a diferença, mostrar. Por isso que eu falo, pessoal, você não precisa mostrar para que ajuda ninguém, que faz o bem para ninguém. Você não precisa mostrar. Seja você mesmo. Seja tranquilo. No momento certo, vai aparecer as pessoas para você ajudar, tá? Vai aparecer. Não demonstrar, eu faço aqui, ó.
Tem gente agora que está aí na internet, agora mostra que vai fazer coisas, ajudar pessoas, dar um dinheiro na rua. Todos agora estão filmando e colocando isso nas redes sociais dele. Dizer que ele é bonzinho, ah, aqui eu estou ajudando. Não precisa, pessoal, tá? Você não tem nada que provar isso para ninguém que você é diferente. Não é porque eu sou da igreja, eu sou cristão, eu tenho que mostrar isso. Não, você seja normal. Se você verdadeiramente é uma pessoa conectada com... Naturalmente, você vai ajudar as pessoas. Mas uma coisa natural. Não é que você agora eu sou especial, eu tenho esse negócio, eu ajudo. Não, não existe isso, tá? Especial. Isso faz parte do nosso processo humano que a gente ia vibrar. Todo mundo tem que vibrar. Mas porque aqui nessa realidade, né, pessoal? Tá tão umbral, tá todo mundo, ninguém ajuda ninguém, cada um fazendo o seu, cada um. Então, quando uma pessoa começa a fazer isso, a pessoa diz, ah, ela é santa, ai meu Deus, ela é boa demais, ah, que não sei o quê. Ali é o natural do ser humano, era aquilo ali, fazer aquilo ali, pessoal. É a gente vibrar nessa frequência. Mas você vê que é tão escasso as pessoas vibrarem nessa frequência aqui dessa realidade, porque as pessoas só estão vibrando aqui no mal, pessoal. Só querem fazer o mal, sabe? Cada um tirando um do outro, aí roubando o outro, cada um fazendo mutreta aí, fazendo, enganando o outro. Tudo por causa do dinheiro. Então, existe essa energia que as pessoas estão aí. Então, quando a pessoa que é um espiritualista, uma pessoa que tem uma conexão com Deus, com Cristo, ela começa a vir com energia diferente, ela acha isso, ai meu Deus, isso aí, essa pessoa é especial. Não é nada especial. É o normal da pessoa ali, tá? Porque é o normal que todos nós vibrasse nessa energia, tá? Mas por que a gente acha isso normal? Porque a maioria das pessoas estão vibrando no erro, vibrando aí sabe? E muitos produzindo esse sentimento de culpa nela. Muitos, né? Se você for atender pessoas, né? É um terapeuta, um psicanalista, você sabe do que eu estou falando. O que tem de pessoas se culpabilizando aí nos consultórios não é brincadeira. Por causa de quê? Por causa disso. Tá? O normal do ser humano, que a gente era para vibrar nesse bem, nessa harmonia aí, tá? Mas foi tirado essa harmonia. Então a maioria estão vibrando, tá? E muitos até já estão até não sentindo mais culpa do que estão fazendo. Então essa pessoa já vai virar demônio, tá? Demônio aqui em cima da terra, tá? Porque é assim, o demônio ele já não sente mais culpa do que está fazendo. Perdeu totalmente aquela compaixão pelo outro, perdeu tudo, tá? E tem muita gente perdendo isso, tá? Então, ele diz que surge de um senso de responsabilidade pessoal, né? Ou de um desejo de ajudar e fazer a diferença. Não, você tem que ser normal, tá? Não coloque essa carga nas costas, tá? Então, por isso que eu sou aqui normal, tá, pessoal? Eu não vou me colocar aqui. Eu sou Samuel, psicólogo, psicanalista e o terapeuta energético. Eu vim aqui para a gente fazer esse trabalho espiritual na sua vida. Para você se... eu vi um assim mesmo, tá, pessoal? Eu vi um assim mesmo. Então, tá se colocando em uma posição, pessoal, tá? Que não é você. Não é você. Você tem que deixar agir naturalmente. Muitas pessoas aqui melhoraram no meu canal, melhoraram. Porque tá trabalhando a sua espiritualidade. Eu estou ajudando com as informações, trabalhando a sua espiritualidade.
agora eu sou melhor, eu sou bonzão. Não, não existe isso, tá? Isso aí vai fazer você entrar nessa culpabilização. Então, por isso que quando um líder desse que erra, né, pessoal? Porque ele é ser humano, faz parte ele errar. Ele erra, então, essas pessoas entram em uma culpabilização muito grande, tá? Capaz até de a pessoa acha que até tirando a vida dela, ela saindo do corpo, vai resolver o problema dela. Teve muitos que fizeram isso, tá, pessoal? Levaram ao tirar a própria vida dele por causa que aquilo estava culpando a mente dele, tá? Ele sentindo culpa. Então, essas pessoas que tomam essa posição, acontece isso, né? Então, ele disse: o sentimento de culpa pode ter consequência em nossa vida emocional e comportamental. E pode atingir o nosso espiritual, pessoal. Tá? Também, tá? Vai atingir tudo. Então, esse sentimento de culpa não é bom. Então, qual é a minha pergunta lá, pessoal? Vamos voltar lá. E por que não podemos vibrar nessas emoções negativas? Por quê? Porque o sentimento tem consequência em nossa vida emocional e comportamento. Então, consequências negativas. Ela vai ser positiva quando faz você entrar no arrependimento. Mas quando não faz entrar no arrependimento, e aí? Ela fica como uma consequência negativa na nossa vida. Precisamos resolver isso, né? Aí ele fala, pode levar ao sentimento de tristeza. Olha aí, pessoal. Não é bom. É bom? É bom a tristeza? Ansiedade. Então, é bom, pessoal. Ansiedade, você sentir ansiedade. E depressão. Então, pessoal, é bom? Não é bom, pessoal, né? Ninguém, você vê uma pessoa com tristeza, é muito ruim ver a pessoa triste. Ansiedade, né? Ansiosa, o coração, ou então em depressão lá, caída lá, e não levanta, vê e não come. É bom isso, pessoal? Não é bom, tá? Então, por isso que a gente não pode vibrar aí, tá? Tem que fazer um trabalho para você sair dessa frequência. Porque é uma frequência a qual a sua consciência entrou aí. Através das normas internas, ela entrou nessa frequência. Então, tem que trabalhar aí para que você receba o perdão de Deus, né? Receba o perdão de Deus, se sinta perdoado, tá? Tem gente, pessoal, que está na igreja, tá? Aí, eu conheço esse tipo de gente assim, porque ela cometeu muita coisa grave, né? Ela foi para a igreja para se sentir perdoada, mas chegando lá, ela não está se sentindo perdoada. A culpa ainda está tá trabalhando dentro dela. Ela não sentiu perdoada, ela tem que fazer igual a Paulo, né? Paulo, você viu que ele fez um monte de coisa antes de ele... Mas na hora que ele se converteu, ele disse assim, como é que se diz? Deixo para trás as coisas que para trás ficaram e sigo para o alvo, para a vocação do meu prêmio, da minha vocação. Então, o que aconteceu, aconteceu. Agora você segue em frente. Segue com Cristo, sinta o perdão dele. Então, o perdão verdadeiramente, esse sentimento de que a culpa não está mais em você, é quando você se conecta com Cristo verdadeiramente. Porque se você ir para uma religião para se sentir perdoado, chega lá, você não se conecta a Cristo, tá? Você ainda fica com esse sentimento de culpa. E eu conheci pessoas que estavam assim, tá? Porque ela cometeu coisas aí, né, pessoal? Até pesada, né? Até morte, tirar a vida de outras pessoas, tá? E ela aí vai para essa igreja pensando que vai receber o perdão. Mas às vezes não é perdoar.
sentimento de culpa está batendo nela. Porque tem que haver a verdadeira conexão, porque é frequência. Verdadeira conexão com a frequência de Cristo, aí você vai sentir o perdão, tá? Aí, o que mais, pessoal? Depressão, né? Ele fala bem como o comportamento de isolamento social, então a pessoa se isola, e autoabandono, então ela se sente abandonada, né? Principalmente por Deus, ela se sente abandonada. E ele fala, a culpa também pode levar à autocrítica, então ela se critica por esse comportamento que ela teve, né, pessoal? Pensamento, comportamento, tá? E uma sensação de fracasso, afetando a autoestima e a autoconfiança. Então, olha quantas coisas esse sentimento de culpa pode trazer, pessoal. Que bagaceira vai atingir a sua autoestima. Então, a autoestima é aquela onde a pessoa se sente bem, né? Leveza, se sente feliz, se sente mais bonita. E a autoconfiança também afeta aquela confiança, é onde você vai com toda a força para fazer as coisas. Você tem confiança nas coisas que você vai fazer. Então a pessoa perde tudo isso. Nossa, pessoal, é muito ruim, tá? É muito ruim isso, tá? Aí ele fala, no entanto, a culpa pode ter efeito positivo em nossa vida, como motivação para corrigir o erro. Então, para corrigir o erro, para você ter um arrependimento sincero, né? E melhorar nossas ações futuras. A culpa pode nos ajudar a reconhecer nossos próprios valores e prioridade e nos esforçaremos para nos tornar pessoas melhores, né? Então, ele diz que a culpa pode ajudar você a reconhecer próprios valores e a sua prioridade e fazer você se esforçar, né, para tornar uma pessoa melhor. Então, quando o sentimento de culpa vem com esse arrependimento aí sincero, que você muda, é positivo. Mas quando vem com remorso, vem com outra coisa, é negativo, tá? O like e o dislike. Não é assim que tem aqui no YouTube o like, né? E o dislike é o negativo, né? Então, vem como esforço para nos tornar pessoas melhores. Essa motivação pode ser importante para nos ajudar a crescer e nos desenvolver emocionalmente. Então, é importante para a gente crescer também emocionalmente, tá? Espiritualmente, emocionalmente, então a gente crescer como pessoa. Mas pode ter um lado positivo aí se você não ter o arrependimento sincero. Cai no remorso, alguma coisa, tá? Então aquilo vai sempre ficar tipo uma automutilação, tá? Vai ficar ali trazendo muito sofrimento ali na sua alma. Tá certo, pessoal? Aí o que mais? Ele fala, a culpa pode ter sido uma emoção importante para regular a cooperação social e a manutenção das relações, né? De confiança em grupos sociais. A culpa também pode te ajudar a manter a ordem social, incentivando o indivíduo a seguir as normas, valores e grupos. Então, a culpa, pessoal, é um sentimento que também pode ser positivo, porque se a gente não tivesse essa culpa, essa frequência, esse sentimento, a gente saía fazendo qualquer coisa, matando pessoas, fazendo... A gente não sentia nada. Mas esse sentimento está aí para a gente equilibrar essa frequência. Ele serve para a gente andar em grupo social, respeitar o outro, não falar qualquer coisa para o outro, né?
ajudar a manter a ordem social. Então, isso ajuda a manter a ordem social. Por isso que os espíritos, quando não tem mais esse sentimento, não existe ordem, existe uma bagunça. Tá? Então, esse sentimento, ele tem um tom negativo, tá, pessoal? Mas é o quê? É tipo uma punição ali da consciência da pessoa. Mas ele tem uma norma também, uma coisa que vai fazer que os grupos andem nos valores ali, respeitando o outro, amando o outro, tá? Ele sabe que ele não vou fazer isso porque eu posso entrar nessa frequência de culpa aí. A pessoa sente. Por isso que ela, então, é o freio, vamos se dizer assim, a culpa é o freio do ser humano, tá? Para ele não pisar no acelerador e não tiver freio, vai arrebentar o carro dele. Entende? É uma metáfora para você entender realmente o que é essa culpa, tá, pessoal? Eu falo assim, dando risada, mas é sério, tá, pessoal? Muitas pessoas estão sentindo isso aí, estão mal mesmo da vida, tá? Por causa desse sentimento, tá, pessoal? Mas vamos parar aqui, tá? Segunda parte. Eu vou ali fazer uma merenda, tá? Daqui a pouco eu volto para a gente continuar a segunda parte aí. Eu vou trazer os versículos bíblicos, tá bom, pessoal? Então, pessoal, até a segunda parte.